Boa tarde a todos. Vamos começar esta primeira sessão da tarde, do último dia do segundo Cyber Cloud Expo, com uma conferência da responsabilidade da UPTEC, a quem agradeço, desde logo, o apoio que nos deu, nomeadamente à Cláudia, que está cá presente e que irá depois apresentar o tema e as pessoas, e portanto durante 30 minutos os participantes não hesitem em colocar perguntas ao painel, interagir com eles, e desejo a todos uma boa conferência e agradeço os convidados e mais uma vez a UPTEC e a Cláudia. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada, Filipe. Vou partilhar o meu ecrã rapidamente. Esta sessão é fruto de uma parceria entre a UPTEC, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, e a organização da Cyber Cloud Expo, a quem agradeço mais uma vez esta oportunidade. O tema que nos traz hoje é um tema de ligação entre a academia e as empresas e que surge também no âmbito do programa Data Challenge, que a UPTEC está a organizar neste momento e que é também o mote para esta sessão. O Data Challenge é uma iniciativa da UPTEC e da UC Business, a Unidade de Transferência de Conhecimento e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é apoiada pelo Santander Universidades. É um programa de aceleração de ideias de negócio baseadas em dados. Portanto, contamos com uma série de parceiros académicos e empresariais, que eu já vou listar, com o intuito de promover novas ideias de negócio que valorizem a recolha, o tratamento, a segurança e a privacidade e todos os insights que se podem tirar hoje em dia dos dados nas mais diversas organizações. O público-alvo deste programa são estudantes, investigadores ou recém-licenciados até 3 anos de todas as instituições de ensino superior do país e contamos, portanto, como eu dizia, com aqui uma grande abrangência de parceiros académicos e empresariais com vista a ganharmos aqui uma abordagem muito completa, muito holística sobre este grande tema, desafio atual, uma tendência fortíssima atual da valorização dos dados. Os parceiros académicos estão a contribuir não só com a divulgação, mas com masterclasses que já estão a decorrer. Por favor, acompanhem no website. São estas masterclasses com temas muito abrangentes relacionados com ética, com inteligência artificial, com a forma como os dados são valorizados nas empresas. São gratuitas e abertas, sempre acessíveis através também do website, que eu já passo a mostrar o URL. Contamos também com parceiros empresariais. A ligação entre a academia e o mercado tem sido desde sempre um forte foco e a principal missão da UPTEC na Universidade do Porto. Contamos com parceiros como o Santander e a Altice, que hoje participam também nesta sessão, e no âmbito do programa Data Challenge colocaram desafios de valorização dos dados nas suas organizações, aos quais os concorrentes, portanto, as pessoas que se querem candidatar a este programa podem propor uma solução para esses desafios nestas áreas temáticas. Contamos também com o excelente apoio e ajuda do nosso Advisory Board, pessoas com uma ligação tanto académica como empresarial, como é o caso do Carlos Soares, aqui na Academia e também com um pezinho na indústria. Eu já passo a apresentar o Carlos de seguida, mas também com outros intervenientes destes dois mundos que se pretendem relacionar e valorizar. A estrutura deste programa conta com diversos tipos de ações a que os projetos selecionados poderão aceder, desde mentoria e workshops para o desenvolvimento do seu modelo de negócio, baseado na ideia que candidataram. As masterclasses, como eu referi agora mesmo, sessões abertas ao público, que contam com experts da academia e também de empresas acerca deste tema forte da valorização dos dados e também a partilha de casos de uso por parte das empresas parceiras e de outras empresas convidadas. Este é o cronograma do Data Challenge, que está neste momento na fase de segundo call das candidaturas.
As candidaturas são, portanto, até 24 de outubro. Convido a todos a acompanharem em datachallenge.pt, nomeadamente as masterclasses abertas. E passo então a apresentar os participantes desta sessão, nomeadamente o moderador, Carlos Soares, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, External Advisor para Sistemas Inteligentes na Fraunhofer, Portugal, assim como investigador no LIAC, o Laboratório de Inteligência Artificial e Ciências de Computadores da Universidade do Porto, e colaborador no LIAD, Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão do INESC-TEC. Vou passar então a vez ao Carlos para apresentar os restantes participantes desta sessão. Obrigada a todos. Muito bem, boa tarde a todos que nos estão a ver. Eu relembro mais uma vez que podem colocar perguntas ou fazer comentários no chat e nós vamos tentar acompanhar. Eu vou começar também por agradecer ao PTEC e em particular à Cláudia Silva e à Maria Oliveira pela oportunidade de colaborar e pela iniciativa, embora eu acho a iniciativa que tem aqui tem um aspecto que é um bocado estranho. Eu já vou levantar essa questão aqui na minha primeira pergunta. Mas, acima de tudo, eu gostava de agradecer aqui ao Luís Cortesão e ao Luís Mourinho a disponibilidade para participarem aqui no painel, para conversarem connosco. Não vou entrar em grande detalhe porque não haverá muito tempo, mas em resumo, o Luís Cortesão é formado em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra e hoje em dia é responsável e arquiteto de soluções AI e Cognitive na Altice Labs. O Luís Mourinho é um economista da Faculdade de Economia do Porto, que também é uma casa que eu conheço bem, e é responsável pela área de analítica e dados do Santander. Para além destas funções atuais, cada um deles tem trajetos que são muito ricos nas suas empresas. Como eu disse, demorava quase o tempo todo se fosse descrever em detalhe, mas para o efeito que nos interessa aqui, mais importante é que várias das áreas em que eles têm trabalhado são áreas que eu diria que são data intensive, são áreas em que o negócio depende de dados e, portanto, são pessoas que têm experiência do dia-a-dia da utilização dos dados para acrescentar, ou pelo menos tentar acrescentar valor aos negócios. O tema, como a Cláudia disse, é a Academia Empresas e valorizar dados para gerar inovação. E sendo organizado no âmbito de um hackathon que tem por objetivo precisamente desenvolver ideias para a criação de valor com base em dados, eu, como disse, achei a minha primeira reação foi achar isto assim um bocado estranho, porque eu naturalmente lido diariamente com estudantes universitários e aquilo que eu sinto, em particular nos últimos anos, eu estou ligado à Faculdade de Engenharia agora portanto, antes estava na Faculdade de Economia, agora estou na Faculdade de Engenharia desde 2012, portanto já há uns anitos, e o que eu sinto é que nos últimos anos os nossos estudantes, ou a maioria dos nossos estudantes, dos nossos alunos universitários, são intelectualmente muito bem preparados. Mas mais interessante do que isso é que há uma franja muito interessante desses alunos que são extremamente criativos, são muito proativos e têm até uma certa fome de mundo, que às vezes até a universidade até um bocado os limita um bocadinho. E por isso eu, quando me proponho um hackathon, quando falo num hackathon em que se debruça precisamente sobre como é que se cria valor com dados nas empresas, eu esperaria que esta criatividade que nós encontramos nos alunos tivesse, quando eles entram para as empresas, que, digamos, explodisse, não é? Explodisse num bom sentido, que digamos que exponenciasse o valor das empresas, mas aparentemente não, ou talvez é esta a questão que eu deixo no ar. Aqui eu vou, se calhar, começar pelo Luís Cortesão, para perguntar se isto é verdade ou não que eu estou a dizer, e gostava que vocês também nos partilhassem connosco assim, algumas das experiências positivas e negativas do relacionamento com a academia e com estes estudantes, principalmente os estudantes que acabam de se formar.
Boa tarde, agradeço o convite da UPTEC e as amáveis palavras do professor Carlos Soares, cumprimento o meu colega de painel. Na Altice Labs e em designações anteriores desta casa, onde eu já trabalho há quase 25 anos, o relacionamento com a universidade é algo que faz parte do próprio ADN. Ao longo destes 25 anos tive a sorte de estar envolvido num conjunto de colaborações que são muito diversas, passam por apoios a teses de mestrado, apresentação de desafios em trabalhos de grupo de licenciatura, em projetos com a universidade, portanto, em projetos one-on-one com entidades da universidade. E quando falo da universidade é mesmo, eu diria que é da academia. Acho que de norte a sul do país eu acho que já tive contactos e interações com praticamente todas as universidades todas talvez não, mas boa parte delas. E eu diria que, e respondendo, de alguma forma respondendo à questão do professor Carlos Soares, eu, nestes quase 25 anos, tenho tido excelentes experiências de colaboração com a universidade. Nem todas são perfeitas, se assim fosse, alguma coisa aqui estaria mal, mas tenho tido excelentes colaborações com a universidade. E um ponto que é muito relevante aqui é que empresas como Altice Labs, que têm a responsabilidade de investigação e desenvolvimento no grupo Altice, têm um foco na produção e entrega de produtos em áreas que são áreas que, em termos de inovação, estão em evolução constante. E estamos a falar no caso da Altice Labs, que temos produtos desde o hardware até à aplicação e à consultoria. Estamos a falar de 6, 7 áreas, redes ópticas, 5G, Big Data Analytics, realidade aumentada. Seria impossível que nós continuássemos na crista da onda ou tentássemos estar na crista da onda em todas estas áreas se apenas com recursos internos. A realidade é que a universidade, a academia, tem sido absolutamente crítica na forma como nos tem apoiado e tem ajudado a Altice Labs em ter um conjunto de projetos exploratórios e desafiantes que permitem à universidade ter desafios científicos mais relacionados com a empresa e a nós, Altice Labs, termos algum contacto e algumas experiências de continuamente acompanhar linhas de investigação que provavelmente não conseguiremos fazer sozinhos. Uma coisa que me parece que é absolutamente crítica neste processo e da qual depende, acho eu, o sucesso da relação das empresas com a universidade tem a ver com o tipo de desafios que são apresentados. Claramente tem de ser desafios que tenham potencial para o negócio. As empresas fazer investigação pura, chamemos assim, é algo que não está no seu ADN, mas está no ADN das universidades. Portanto, tem de início haver algum potencial para o negócio. Não tem que ser a curto prazo, pode ser a médio prazo. Tem de existir algum potencial científico. A minha experiência de relacionamento com a universidade é que os resultados são melhores quando consideramos os objetivos da universidade, e nomeadamente os objetivos dos alunos, quando estamos a falar, por exemplo, de alunos de mestrado, o que acho que é absolutamente crítico que os projetos tenham uma componente científica, que eles possam desenvolver. Tem de ser desafios exigentes, mas com objetivos atingíveis, e nem sempre isso acontece. E tenho experiências em que ou fomos demasiado ambiciosos ou pouco ambiciosos, e quer uma, quer outra situação tem impactos depois na qualidade dos resultados. E tem de ser definitivamente adequados às circunstâncias de colaboração. Isto é, nós temos as interações com a universidade, podem decorrer no âmbito de mestrados, tal como eu disse, em diversos âmbitos. E tem de haver a capacidade de adaptar ou modular os desafios que são apresentados para responder às circunstâncias em cada momento. Acho que, de uma forma geral, descreve o que é que foi, pelo menos, a minha experiência, a experiência da Altice Labs ao longo destes anos com a academia. Mas a percepção relativamente aos alunos, Luís, partilha esta minha sensação de que realmente há uma franja significativa de alunos que têm realmente, são muito bons, muito criativos e... O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que ao longo destes anos fui orientador ou
de estágio ou de projeto de dezenas de atuais colegas meus. Se eles aqui estão agora, é porque nós identificamos neles o valor e a capacidade para depois passarem para a empresa. E sim, e concordo. Há nomeadamente em áreas relacionadas com os dados, na maior parte das universidades está-se a criar, e tal como eu ouvi há uns tempos a um professor, estamos a formar das fornadas, chamamos assim, mais interessantes e mais ricas em termos da qualidade dos alunos que estão a sair do ensino superior. Infelizmente, não temos tido a capacidade de os reter, a maior parte deles, no país, e isso é um problema, reconheço que é um problema, mas o facto de eles saírem em grandes quantidades para grandes empresas multinacionais e não só, e para startups emergentes e com valor, também é um sinal do reconhecimento que o mercado encontra na qualidade dos alunos que estão a sair da maior parte das universidades portuguesas. Muito bem. Agora fazia a mesma pergunta ao Luís Mourinho, relativamente à relação do Santander com a academia em geral e em particular com os alunos e com esta sensação de valor que conseguem tirar dos alunos que vos chegam assim fresquinhos das universidades. Bem, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade e pelo convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre estes temas. Eu começo pela parte final aqui da intervenção do Luís, e que tem a ver com o valor de facto que nós estamos a encontrar, quer nos estudantes, quer depois já em quem tem algum tempo de experiência. E há aqui um aspecto muito interessante, que eu acho que também mostra a riqueza que tem havido nesta interação que temos e muita proximidade com as universidades, que é não só nos apercebemos da elevada competência académica e científica dos alunos, como temos notado nos últimos tempos, e isso é muito evidente nos colegas que têm entrado e têm trabalhado connosco, e nestas áreas nós também temos conseguido crescer aqui nas equipas que temos, é uma abordagem muito pragmática e muito rápida a entrar nos desafios, porque esse é um aspecto fundamental, de facto, para acelerar a tal explosão de que falava o professor Carlos Soares, da utilização dos dados, mas que eu acho que também se torna muito importante para a motivação dos próprios alunos, que a sentirem que a componente académica e científica que trazem, rapidamente conseguem ver a aplicação prática, conseguem criar valor e ver o resultado desse valor nas organizações. Isso é um aspecto muito interessante que nós temos visto e que, inclusivamente, tem sido fator diferenciador nos momentos em que nós estamos a recrutar e a contratar, que é qual o grau do desafio que nós temos em cima da mesa, o que é que nós temos para resolver no dia-a-dia, no banco, e quais são os temas que estamos a trabalhar, e que depois eles trazem essa frescura. E eu acho que a ligação aqui à academia tem estas duas vertentes. Tem a vertente exploratória de inovação e de alguma disrupção, que comentava também há pouco o Luís, e que tem muito a ver com a investigação que é feita mais em meios académicos, e que trazer essa abordagem mais teórica é um espaço que tem mais capacidade de crescer do lado da academia, mas, por outro lado, o facto de depois nós estarmos a conseguir, trazendo estes perfis para os desafios práticos, tem-se visto que há muitas formas diferentes e interessantes de abordar problemas tradicionais e que muitas vezes isso é que depois leva aqui a ter a criação de produtos, serviços, abordagens, a resolver problemas de processos de forma criativa, porque são vistos por um ponto de vista diferente e que, no bom sentido, não estão enviesados, não estão condicionados por quem já está demasiado envolvido no passado e no legacy que, nomeadamente, os bancos têm em termos de arquiteturas e de estruturas e tudo isso. E, portanto, este desafio que nos trazem é ótimo porque resolve os problemas de outro ponto de vista, mas também é muito bom porque nos obriga a reequacionar algumas das coisas que pareciam um bocadinho estruturais e óbvias, e que sem a qual a própria inovação, mais de longo prazo, não estamos a falar de inovação do produto, mas estamos a mudar segmentos de negócio, criar linhas de oportunidades diferentes. Eu acho que sem isso também não se consegue fazer uma evolução mais significativa, sem inovar na parte estrutural. Isso parece-me estar a ser muito interessante neste equilíbrio. Vocês, em termos de colaboração com as empresas, de colaboração com a academia, é uma colaboração essencialmente de captação, no caso do Santander, de captação. Eu sei que no caso da Altice até tem alguma experiência que não é só isso. No caso do Santander, tem alguma experiência de captação, para além de captação, ou seja, de colaboração, por exemplo, na resolução de problemas com os institutos de investigação? Como é que isso corre?
Temos tido de ambos, não é? Tivemos uma componente nos últimos anos de recrutamento, porque havia aqui áreas que precisavam de crescer com este tipo de perfis, e isso, portanto, foi óbvio, mas também temos algumas parcerias, nomeadamente Innovation Labs, que também já fizemos aqui com a Nova, por exemplo, parcerias que temos de proximidade com alunos do técnico, e há aqui vários temas que têm tido essa proximidade, seja em parcerias, seja até em coisas mais simples, como ter o chamado job shadowing, não é? Que é ter alunos a passarem alguns dias connosco e verem como é que o dia-a-dia funciona. Vai havendo aqui vários graus, digamos assim, de intensidade, ou coisas mais leves, de 2 dias, ou então programas mesmo, como tivemos este de Innovation Lab, que era interessante, onde eram mesmo colocados desafios e os alunos apresentavam-se, dentro da lógica de mestrado, apresentavam-se com soluções e ideias de resolução. Oh, Luís, a minha pergunta não era completamente inocente, porque eu precisamente ia dizer que ainda não falei, eu não conhecia o Luís Mourinho, já conhecia o Luís Cortesão, e portanto isso significa que vocês não têm vindo aqui ao Porto falar connosco, que é uma coisa que temos que resolver, não é? Temos que resolver, até porque eu sou do Porto, sou da Póvoa, portanto, e tenho curso na FEB. A proximidade é óbvia. Pois. Portanto, mas isso fica para outra altura. Mas ainda relacionado com esse processo, precisamente de levar as ideias esta criatividade dos alunos para as vossas organizações. Eu tenho da experiência que tenho de alguma de colaboração com empresas, embora eu seja puramente um académico, e eu sinto sempre alguns obstáculos, naturalmente muitos deles do nosso lado da universidade. A universidade, os institutos não são tanto assim, mas as universidades tipicamente são grandes, pesadas e mudam devagarinho, e acho que também faz parte da natureza e não é só mau isso. Mas também tenho sentido algumas vezes dificuldade do lado das organizações de introduzir mudanças. Por exemplo, no caso do Santander, imagino, por exemplo, no caso da banca, que é um negócio também muito estabelecido, também grande e tradicional num certo sentido, embora bastante inovador noutros. Vamos imaginar, um aluno recém-mestre, não é? Parece aí, sugere, eu dei agora esta tecnologia, XPTO, sei lá. Qual é, digamos, o processo? É um processo fácil? É um processo doloroso? A resposta é assim, esquece isso, anda a ver como é que é a realidade e esquece isso? Como é que funciona aí? Não, o processo tem sido cada vez mais de abraçar essas questões. Vamos lá ver. Obviamente que, sendo um banco e o setor financeiro estando altamente regulado, existem uma série de temas que é preciso salvaguardar. Até porque, da própria utilização dos dados, é muito evidente que os dados bancários e de informação de clientes que os bancos têm são sempre algo com que os clientes têm uma elevada sensibilidade e, portanto, há logo à partida uma preocupação muito forte em que essa confiança que os clientes têm no mesmo sítio onde têm a vida financeira, também sintam que os seus dados também estão bem protegidos e que nós garantimos todo esse tema de privacidade e de proteção de dados. E isso, às vezes, o que faz é que tenhamos de encontrar as formas certas de poder, de facto, depois valorizar e tirar proveito dos dados. Quando falamos de metodologias, de abordagens, de técnicas de modelação, etc., aí o espaço de crescimento e a abertura, obviamente, que é muito maior, porque não era possível continuar a evoluir e a inovar se os bancos continuassem agarrados a técnicas e a metodologias mais tradicionais e mais antigas, como dizia há pouco. Portanto, obviamente que em termos de linguagens e de modelação não temos essas limitações. Felizmente estamos a conseguir ter essa evolução. Os bancos, e nomeadamente o Santander, também vai preparando toda a arquitetura e estrutura tecnológica por trás para que isso possa ser cada vez mais ágil e ganhar capacidade de computação, etc. E, portanto, eu acho que os alunos sentem, e depois, quando já não são alunos, quando já são aqui os nossos colegas, sentem rapidamente que conseguem tirar proveito da tal componente científica e de experimentação que traziam das faculdades. Eu diria que os principais desafios que nós depois encontramos também se relacionam com não passar esse período de inovação que os alunos trazem, essa mentalidade demasiado depressa. Ou seja, não deixar que, de alguma forma, à medida que nos primeiros anos eles começam a conhecer a estrutura, que comecem a, de alguma forma, autolimitar-se. O que é importante aqui é, obviamente, que temos formas que temos de garantir, porque o banco não pode falhar em determinado tipo de processos, e a inovação muitas vezes implica alguma tolerância ao erro. Temos é de ter essa tolerância ao erro direcionada para a componente da inovação. E isso depois leva-nos a que os desafios tenham que ser também abordados em conjunto, que é termos as equipas de cibersegurança connosco, termos as equipas da IT. Eu acho que isso depois torna-se muito engraçado quando vemos as coisas a resultar. Mas eu diria que esse constrangimento de eu aprendi uma coisa que não posso usar,
não se aplica. Muitas vezes é o contrário, é depois continuarmos, mesmo depois de já serem nossos colegas há 2, 3 anos, a terem essa vontade de continuar a forçar a inovação para fazer coisas que ainda não se fizeram. E depois na passagem para o negócio, ou seja, há uma ideia engraçada, é desenvolvida, eventualmente até prototipada, MVPs, essas coisas todas, depois passar para o negócio. No caso da banca, é assim um processo simples, doloroso também, como? Tem sido muito simples, aliás, a questão tem sido quase a inversa, que é o número de solicitações que nós temos de resolução de problemas, de temas que gostávamos de abordar de outra forma. Vamos lá ver, a banca é um setor tradicional, mas a prestação de serviços financeiros é cada vez menos e os bancos têm que evoluir para deixar de ser bancos e continuarem cada vez mais a ser plataformas de prestação de serviços financeiros. E a partir daí há todo um conjunto de serviços que são prestados de outra forma, que podem ser muito mais inovadores, e nós já não nos estamos a comparar com outros bancos, estamos a comparar com fintechs, estamos a comparar com big techs, e, portanto, o mundo já é muito maior. E, portanto, essa abordagem de será que eu estou a desenvolver um conceito de laboratório que não tem utilização? Hoje em dia, o que nós temos é muitos temas onde estão a pedir a nossa colaboração e que as equipas estão a trabalhar para depois poder dar respostas. Eu acho que a noção do valor que os dados, se bem explorados, bem trabalhados e bem aplicados, pode criar, é cada vez mais presente em todas as áreas de negócio, etc. Portanto, não é um tema de laboratório. E agora, passando para o caso da Altice, Luís Cortesão, vamos imaginar que eu sou um estudante recém-graduado, chego à Altice Labs e tive uma ideia, vamos acabar com a televisão as is, vamos fazer aqui um serviço em que a malta só vai buscar aqui os conteúdos quando quer, podíamos chamar, por exemplo, Netflix ou assim, não é? Qual é a hipótese de ele levar um chuto e dizer assim, isso nem pensar? Ou de ser abraçado essa ideia? Não, neste momento, e não é muito diferente do que o Luís estava a referir em relação à banca, os operadores, operadores de telecomunicações estão a evoluir para provedores de serviços digitais. E, portanto, tudo o que seja acrescentar valor ao produto e valor no serviço que se entrega ao cliente é algo que é procurado e é ansiado. Por cima, no mercado tão concorrencial, é sempre importante encontrar fatores de diferenciação e a diferenciação cada vez mais, por vezes, e como se tem visto ao longo destes últimos anos, se faz através, por vezes, de rupturas. Portanto, não há receio de encarar rupturas. Os processos depois têm de ser convenientemente avaliados e enquadrados, mas não há qualquer receio de abraçar processos que possam criar alguma ruptura em relação ao tipo de serviços, nomeadamente, que eram oferecidos anteriormente. Muito bem, eu gostava muito de continuar, porque estou a gostar muito do que estou a ouvir, mas já estou aqui a receber pontapés digitais por baixo da mesa dos nossos organizadores, portanto, eu penso que nós temos que fechar. Eu agradeço muito ao Luís Mourinho, ao Luís Cortesão, por partilharem isto, por partilharem a vossa experiência, por nos explicarem como é que a inovação, ou darem-nos aqui um cheirinho para que a inovação é feita nas vossas organizações. Eu penso que a Cláudia concordará comigo que este vai ser um excelente ambiente para a malta que nós vamos recrutar para trabalhar aí, ter umas ideias engraçadas e pô-las em prática e discuti-las convosco, ou se calhar mesmo que não as ponham em prática, às vezes só a discussão, isso é muito útil. Portanto, agradeço-vos muito a participação e vou-me calar, que já são horas. Cláudia. Exato, conto com uma participação igualmente dinâmica e motivadora no Data Challenge, nas sessões de ligação entre as equipas participantes e estes nossos parceiros. Resta-me agradecer a todos a vossa participação, porque esta sessão está prestes a terminar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos.